Vou falar hoje sobre o oscilador harmônico. E o problema dos dois corpos. Na verdade, eu fui pensar como é que eu ia falar, aí eu olhei minha aula do ano passado, eu não vou conseguir fazer melhor que aquilo. Tá? Vamos dizer assim, o som da aula não está tão bom assim, tal, mas porque tem um cotarel que eu não sei como, baixou um espírito, eu fiz as contas todas, errei, mas foi feita a correção na hora, então muitos dos detalhes técnicos eu vou remeter essa aula, vou botar na página, mas vou talvez andar mais devagar em relação aos pré-requisitos. Então, primeira coisa, vou olhar para o oscilador harmônico, quer dizer, nosso problema era mx dois pontos igual a k2x, dizer assim, x vai de R em R2 igual a C, e a gente chegou lá uma conclusão de que a solução seria alguma coisa tipo cosseno, não me engano, raiz de... Acho que é raiz, K sobre raiz de M, se não me engano aqui. Cosseno K sobre raiz de M, T, A, vou botar um vetorzinho aqui, mais seno de K sobre raiz de M, T, B, Ali não vai ser menos que a alta da X. sim, menos, desculpa. Eu ia botar junto com do lado esquerdo, acabei me decidindo de última hora, errei. Então, tem a solução assim. Isso daqui, vou comentar de novo, né? Se a gente pode pensar assim, né? Você pode pensar que você tem assim, ó, aqui. A rigor, você podia escolher uma base ortogonal qualquer. Né? Quer dizer, aqui no plano, você poderia pensar assim, pega um vetor ε1, um vetor ε2, e fazer a transformação T de ε1 igual a A, T de ε2 igual a B, e aí isso estaria transformando cosseno K sobre raiz de M, T, ε1 mais cosseno, mais seno, de K sobre raiz de M, T, ε2, estaria transformando aqui em R2 numa coisa assim, né? Você tem aqui o A, aqui o B, você teria uma curva assim. Isso é uma transformação linear. Por exemplo, eu poderia, vamos dizer, isso aqui estaria sendo levado, então, isso aqui estaria sendo levado nisso, exatamente, né? Cosseno K sobre raiz de M, T, A, mais seno K sobre raiz de M, TB.
Então, você estaria pegando o círculo unitário aqui e transformando nessa curva. Em princípio, a gente pode supor, não tem nenhum problema de supor, que isso aqui é 1, é 2, né? Mas poderia ser qualquer coisa. Em função disso, antes de mais nada, eu posso, né, observar que isso aqui é um círculo e aqui você tem uma transformação em ar, transformando um círculo em alguma coisa. Então, quando você tem transformação assim, você pode simplesmente esquecer, né, esquecer tudo isso aqui, assim, esquecer e simplesmente dizer que você está levando o círculo nessa curva. Vamos supor que está preservando a orientação. Não que isso seja importante na história aqui, mas então, você tem a transformação que está levando a transformação de R2 em R2. E você simplesmente pode olhar para isso assim e dizer, bom, eu vou escolher uma base. Então, você escolhe uma base inicial, digamos, é 1, é 2. Aí isso vai te dar alguma coisa aqui, T de E1, T de E2. Aí você vai rodando com essa base, mantendo ela ortonormal, até essa posição aqui. Quando você chega nessa posição, o primeiro vetor passa a ser esse, né? Quer dizer, quando você botar, você bota esse cara aqui, e aí isso vai te dar o primeiro vetor aqui e o segundo vetor aqui. Eu estou observando pela quarta ou quinta vez, sei lá, que isso significa que quando essa base vai rodando aqui, a base aqui vai andando, e o produto escalar, necessariamente, o produto escalar dos dois vetores daqui, necessariamente muda de sinal. Porque você está com T de E1, T de E2, você passa para T de E2 menos T de E1. E se ele muda de sinal, em algum momento ele é zero, ou seja, em algum momento esses caras são perpendiculares. Então você tem aqui uma certa base, aqui, uma certa base assim, ε1, ε2, tal que aqui vai dar uns caras, e eu vou já supor que esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B. Exercício, isso aqui, na verdade, você pode trocar de T para T menos T0, T menos T0 aqui, e achar exatamente o tempo T0 em que dá isso aqui. Essa é a primeira coisa, é observar que você, escrevendo isso numa base adequada, ou simplesmente escolhendo um tempo T0 adequado, esses caras aqui vão ser perpendiculares. Isso facilita a nossa vida, por quê? Porque esse círculo aqui, esses caras são da forma cosseno K sobre raiz de MT, ε1 mais seno K sobre raiz de MT, ε2, e as imagens deles vão ser cosseno K sobre raiz de MT A mais seno K sobre raiz de MT B. Vamos chamar esses caras aqui de, sei lá, W1 de T, W2 de T.
Então, vamos dizer, isso aqui seria a mesma coisa que dizer W1 de T mais I W2 de T. E aí, se você dividir, né, se você fizer W1, esses caras são reais, tá? R, esse também. Então, se você fizer W1 de T ao quadrado, dividir por... Vou chamar norma de A igual a A, norma de B igual a B. Então, se fizer isso aqui dividido por A2 mais W2 de T dividido por B2, isso vai dar 1. Significa que num certo sistema de coordenadas de base ortonormal, a equação dessa curva, quer dizer, os caras dessa curva satisfazem uma equação do tipo W1 ao quadrado sobre A2, que não tem menos nenhum, né? Mais W2 ao quadrado sobre B2 igual a 1. Isso... Hã? Porque se você dividir a norma disso aqui, você vai dividir isso aqui, esse cara daqui, esse W1, né? Aliás, esse W1, a norma dele, né? O que ele é, né? Esse cara daqui. Na verdade, tem um detalhe que eu realmente não fiz. Quer dizer, aqui você tem uma base, né? Uma base U1, U2, que é uma base ortonormal, de maneira que o W1, esse W1 vai ser W1 de T, né? Vai ser igual a um certo... Que letra que eu vou usar aqui? Sei lá, Xi1 de T vezes o 1. O 1 é igual a 1 sobre A, e o 2 é igual a 1 sobre B. Né? E aí, esse negócio daqui, na verdade, vai ser A cosseno T, o 1, mais B seno T, o 2. E agora esses caras são unitários, então se eu pegar a norma desse cara daqui, quer dizer, esse W1 daqui, na verdade, isso aqui está entre aspas, né? Na verdade, o W1 que eu estou pensando é isso aqui. E o W2 aqui. E aí você tem isso. Tá? Porque agora, né, quando você divide isso por A ao quadrado, dá cosseno quadrado. Quando divide isso por B ao quadrado, dá seno quadrado. Tá? Isso daqui, bom, isso classicamente uma equação de elipse. Quer dizer, é uma dedução simples que a gente faz, né? Quer dizer, você está num sistema de base ortonormal e você tem uma elipse com focos F1, F2. Tá? Eu estou desenhando assim uma base ortonormal qualquer. Então, eu posso desenhar assim. Você chama de C essa distância aqui e de A, chama esse cara aqui de A0, esse aqui de menos A0. Consequentemente, aqui, né, a soma dessas distâncias é 2A. Então, esse cara daqui é A. Você tem um B aqui, que é dado por B2 mais C2 igual a 2. E aí você faz a conta. Você pega um ponto aqui, P igual a XY, né? Quer dizer, o F1 é menos C, 0, o F2 é C, 0, aí faz essa distância mais essa, vou apagar aqui,
Você faz a distância aqui, você tem x mais c ao quadrado mais y2, é essa distância aqui, mais x menos c ao quadrado mais y2, raiz quadrada, igual a 2a. Aí passa um dos dois para o outro lado, eleva ao quadrado, depois eleva ao quadrado de novo. Tá certo? Porque aqui você, por exemplo, passa esse para o lado de lá, eleva ao quadrado, essa raiz quadrada some, mas aqui ainda fica um 2a, 4a vezes essa raiz aqui, aí você passa tudo que não tiver raiz para o lado de cá, eleva ao quadrado de novo, aí cancela um monte de coisa, porque essa altura, né, você elevou ao quadrado 2 vezes, já está com coisa do 4º grau, mas cancela um monte de coisa, e no fim você chega à equação x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Essa aqui. Você já afirmou que essa distância seria igual a 2a. A elipse porque olha só, esse ponto aqui, você tem uma simetria, né? Esse ponto e esse são claramente simétricos. Então esse tamanho daqui, que é igual a esse, mais esse daqui, é a soma das distâncias. Esse ponto está na elipse, então essa distância mais essa daqui é a constante, que eu não sei qual é. Mas se esse ponto é A0 e esse é menos A0, essa distância aqui é essa daqui, então essa mais essa é igual a isso aqui que é 2A. Então, necessariamente é o 2A. Tá? Necessariamente esse ponto aqui também tem uma simetria, então aqui você tem A, e por isso você tem essa relação aqui. Tá? Então daqui sai essa equação de elipse e até, vamos dizer, fica simples, né, que quando você tem um círculo, se você fizer uma mudança de escala, né, multiplicar a primeira coordenada por A e a segunda por B, você vai ter uma curva que vai ficar assim, né? E aí vamos dizer, se você tem aqui, se esse aqui é o x, vamos dizer, se esse cara daqui é o 1 ao quadrado mais v ao quadrado igual a 1, e esses caras aqui, os caras correspondentes são AU BV igual a XY, então se você fizer x ao quadrado sobre A2 é igual a 2, y ao quadrado sobre B2 igual a V2, e aí esse quadrado mais esse quadrado é o 2 mais o 2 mais V2, que é igual a 1. Então, quando você faz uma mudança, você dilata um círculo de um tanto nessa direção e de outro tanto nessa direção, você tem uma elipse. E quando a gente faz a decomposição em valores singulares, o que ela faz essencialmente é isso, né? Você tem um círculo aqui e ele diz que numa determinada... Nesse sistema de coordenadas você sempre tem um círculo. E aí nesse sistema de coordenadas, esse cara daqui vira um cara assim, e esse daqui vira um cara assim, e esse círculo aqui vira esses caras em que justamente você dilatou essa coordenada multiplicando por A e dilatou essa multiplicando por B. Então você transforma um círculo numa elipse. Aí você, brevemente a demonstração de que, de fato, a solução do problema do oscilador harmônico sem atrito, sem nada, dá órbitas elípticas. Então, você tem esse cara daqui, né? Ele já pode dizer assim que numa base adequada, você tem, vou botar W só para usar a mesma notação, e aí você tem uma solução que é W de t igual a cosseno de K
sobre raiz de M, T, A, mais seno K sobre raiz de M, T, B, com A e B ortogonais. E você tem algumas coisas que a gente sabe, né? Quer dizer, se W... Não era W de T igual a isso e W de T igual a aqui? Não, o W é isso aqui. Estou pensando isso agora como um número complexo, quer dizer, isso aqui é um vetor e isso é um vetor. Tá? Então, o meu W tem aqui um negócio assim, e ele está fazendo isso, esse daqui é o A, esse daqui é o B, esse daqui é o W de T. Aí a gente tem algumas coisas aqui que são conservação de energia, né? Esse campo de forças, como ele é central, né? Quer dizer, aqui você tem W e aqui você tem menos K2 W de T, que é a força. Então, como o campo é central, você tem conservação do momento angular. Quer dizer, se você... vamos dizer, vou pensar assim, aqui tem a base U1, U2 é a base ortonormal, né? Então, eu posso escrever assim também, W de T igual a X de T, U1 mais Y de T, U2. Esses caras são... Vou botar as flechinhas em cima deles aqui hoje. Né? Tá? Aí você tem a conservação do momento angular, significa que varre áreas iguais em tempos iguais. Quer dizer, na verdade, a gente tem menos y x ponto mais x y ponto igual a constante. Isso aqui é a conservação do momento angular. Tem a conservação da energia, né, que a gente viu, que é um meio de M, W ponto. Essa é igual a você não tem? Não, é constante. Constante. Sei lá, vou chamar aqui C1. Um meio de M, W ponto de T ao quadrado, mais K2 sobre 2, W de T ao quadrado, é uma outra constante. Vou chamar aqui de energia. Então, aqui é a conservação do momento angular, que é a lei das áreas. Esse daqui é a conservação da energia. Essa conservação, isso aqui, ó, eu não frisei, mas se você pensar também aqui, pensar que ele tem um θ de T, que é o ângulo aqui, quer dizer, pensar ele em coordenadas polares R e T nesse sistema de coordenadas, o θ ponto é igual a menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2, e esse cara daqui é o R2. Né? Pensando aqui coordenadas R e θ nesse sistema aqui. O que significa que isso é a mesma coisa, né? Isso aqui é o R2 θ ponto, que a gente deduziu de outra maneira, mas podia tirar daqui também. Bom, o R aí o R e o θ são as coordenadas polares aqui. O que mais que eu sei aqui? Conservação de energia. Isso daqui. Não lembro se eu tenho mais alguma coisa.
você olha, imagina que você está lá com a gravitação, sabe, agora com o problema da gravitação, em vez de você ter essa equação aqui, você tem m z dois pontos igual a menos gmm sobre norma de z ao cubo z. Tá? Que corresponderia ao quê? A você botar um sol parado aqui e fazer o planeta orbitando aqui sob a ação da gravidade. Quer dizer, esse cara daqui, esse aqui seria o z, e isso aqui seria a força. Aí você está tentando resolver esse problema. Você sabe que as observações indicam que aqui você tem órbitas elípticas com o Sol num dos focos. Colocando a aceleração em função da posição? Isso aqui é a lei da gravitação. Quer dizer, qual é a força que atua aqui? Massa vezes aceleração é uma constante vezes o produto das massas, quer dizer, proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, teria Z2 aqui, que é o quadrado da distância, e nessa direção. Então, quer dizer, o unitário dessa direção é Z sobre norma de Z. Por isso que fica o Z ao cubo aqui. Tá? Aí você sabe que nesse negócio você também tem, né, como o campo é central, você também tem preservação do momento angular. Dá para mostrar que tem uma preservação da energia também. E tem órbitas elípticas também. Você diz, pô, caralho, tem um... Será que não tem uma relação entre esses dois caras aqui? Então, eu devia ter olhado pelo menos isso hoje, sacanagem, mas vou fazer de novo a mesma coisa. Uns 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, um astrônomo russo, cujo nome justamente é o herói da aula, mas infelizmente o nome dele... Mas você pode... tem um matemático russo, um grande matemático do século passado, Arnold, ele escreveu um livrinho, se não me engano, é Newton, Huygens e Hooke, falando sobre os trabalhos desses caras, e ele faz isso que eu estou fazendo hoje. Ele faz essa coisa e dá lá o nome do astrônomo russo, que o Arnold era russo, gostava de fazer propaganda dos russos. Então, o cara teve essa ideia de fazer a passagem aqui. Tem uma maneira muito esperta de você transformar elipses com centro na origem para elipses com um dos focos na origem. O herói da história é um russo que eu sempre erro, mas eu acho que ele é o Zhukovsky. Às vezes eu chamo ele de Zhukovsky, eu nunca sei se eu chamo de Zhukovsky, ele é Zhukovsky, ou eu chamo de Zhukovsky, ele é Zhukovsky. Mas, dessa vez, acho que é Zhukovsky, o Juca. Esse Zhukovsky, que não é o pai da história aqui, ele inventou uma transformação que é super legal, que eu vou contar para vocês. Porque nela está o caminho para você passar dessas elipses para essas elipses aqui. Então, a coisa do Juca é o seguinte, ele faz a transformação J de C em C, que pega cada número complexo Z, vou botar W, não, Z mesmo, e leva, aqui C asterisco, Z mais 1 sobre Z. Para ficar bonitinho, bota meio. Mas eu vou botar sem o meio, tá? E essa transformação, ela faz o seguinte, ó. Se você pegar no plano complexo e olhar aqui
um círculo qualquer, ele vira, aqui tem o círculo, ele vira uma elipse com focos em -2 e 2. Qualquer círculo de centro na origem vira uma elipse assim. Vamos dizer, o que é um círculo assim? Ó? Um círculo assim é R E elevado a I θ, com θ de 0 a 2π. Quando você faz isso aqui, né, você faz R E elevado a I θ mais 1 sobre R. O inverso de E elevado a I θ é E elevado a menos I θ. Tá? Quer dizer que você pegou um cara que era... Então agora, vamos dizer, escrevendo de outra maneira, né, você tem... Isso aqui fica R cosseno θ mais IR seno θ. E aqui você fica com 1 sobre R cosseno θ menos IR seno θ. Hã? 1 sobre R aqui, isso sobre R. Né? Aqui não tem o R. De maneira que isso aqui vira... Né? Isso aqui vira o quê? R mais 1 sobre R cosseno θ mais I R menos 1 sobre R seno θ. Isso aqui, na verdade, está dizendo que em coordenadas, né, no plano complexo, isso aqui é a primeira coordenada, isso aqui é a segunda. Se você fizer, isso aqui é o x e esse aqui é o y. Se você fizer x2 sobre r mais 1 sobre r ao quadrado mais y2 sobre r menos 1 sobre r ao quadrado, você vai dar 1. Não tem erro, né? Tá? Porque levou isso ao quadrado e dividiu por isso ao quadrado, ficou cosseno quadrado. Ele levou isso ao quadrado, dividiu por isso ao quadrado, ficou seno quadrado. Então, vai dar 1. Então, claramente, isso vira uma elipse. Você tem... Então, esse cara daqui é o A2, esse daqui é o B2, e os focos, né, você tem A2 menos B2 igual a C2. Então, o A2 vai dar... Isso aqui vai dar R2 mais 1 sobre R2 mais 2. Mais 2, mais... Aí, menos R2, menos 1 sobre R2, mais 2. Você tem que fazer A2... Não, aqui, A2 é R2 mais 1 sobre R2 mais 2. E esse aqui seria R2 mais 1 sobre R2 menos 2. Como tem um menos na frente, aqui, tá? Então, corta tudo, fica 4. Tira a raiz, dá 2. Então, você vê que isso é sempre uma elipse e os focos estão sempre em menos 2 e 2. Na verdade, essa transformação é super legal. É um bom exercício de cálculo 2, né? Você vê isso, essa transformação, porque ela faz o seguinte, a outra parte do exercício é que você, se você pegar essa transformação, ela pega, se você pegar aqui no plano, círculos de centro na origem e as retas passando pela origem, que basicamente é um sistema de coordenadas polares, né? Esse plano aí não tem nome? Hã? Esse plano não tem nome? Esse plano aqui? É o plano. Não sei, você está botando... Estou só localizando um ponto aqui. Assim, quando você faz essa transformação,
você tem aqui o -2, o 2, e aí todos os círculos viram elipses com esses dois focos, sendo que o círculo unitário, Z mais 1 sobre Z, quer dizer, Z vai ser X mais Y, I, como esse cara é unitário, o inverso dele é o conjugado. De maneira que quando você soma, dá 2x. Então, o círculo de raio 1, cada ponto aqui, simplesmente ele vai para o eixo do x, só que multiplicando por 2. Então, o círculo unitário, ele degenera nesse segmento de reta, que é uma elipse degenerada. Quando você pega a elipse, mantém o eixo maior parado e faz os focos andarem para os vértices, ela chapa e vira um segmento. E, claro, as elipses dentro do círculo unitário, esse aqui, o Z e o 1 sobre Z, são levados no mesmo ponto. Então, todas as elipses todos os círculos dentro do círculo unitário são irmãos de um círculo fora do círculo unitário que vão nas mesmas elipses. Então, isso aqui duplica. E essas retas passando pela origem, que, claro, você tem que tirar esse ponto, elas viram hipérboles. Elas viram hipérboles, quer dizer, se você pegar uma reta aqui passando pela origem, você tira a origem, porque a origem não pode. Aí, uma das semirretas vira um ramo de hipérbole e outra semirreta vira um ramo de hipérbole, com esses mesmos focos. E mais, né, quando você tem, isso é uma coisa que a gente pode demonstrar geometricamente, né, quando você tem elipses e hipérboles, uma elipse e uma hipérbole que tem os mesmos focos, elas se cortam perpendicularmente. Quer dizer, aqui, todos esses ângulos aqui são retos. Todas essas hipérboles e todas essas elipses se cortam perpendicularmente. Isso, quando o Fábio, no cálculo 2, falar de funções de variáveis complexas, porque isso aqui é uma função de variável complexa, e ela é derivável no sentido complexo. E as funções de variável complexa, quando elas são deriváveis com derivada diferente de zero, elas preservam ângulos. Então, isso aqui é uma... Depois vocês virem, isso vai ser uma trivialidade. Aqui você parece até que é um caso muito especial, mas, na verdade, tinha que ser a preservação de ângulos. Então, acontece isso. Mas, para nós, importa o seguinte, é que está transformando círculos... Quer dizer, isso aqui, essa transformação pega círculos de centro na origem e transforma em elipses com centro na origem. Elipses, digamos assim, elipses de Kepler, de Hooke. Tá? Esse plano aqui, essas retas, elas cortam em círculos no ângulo de 90 também? Com certeza, né? Porque se os círculos são de centro na origem, as retas passam pela origem, então elas se cortam perpendicularmente. Por isso que é trivial, porque todos os círculos aqui cortam todas as retas perpendicularmente. Como essa transformação é derivável no sentido complexo, ela preserva ângulos, então as hipérboles e as elipses vão se cortar perpendicularmente. Bom, mas eu não vou entrar pelas hipérboles. O fato é o seguinte... A coisa interessante é que você pode criar todas as elipses no plano complexo, porque aqui a gente tem, em princípio, só as elipses com focos em -2 e 2, com todas as excentricidades possíveis. Mas se você quiser uma elipse com foco em -c, é só pegar essa elipse daqui, dividir por 2 e multiplicar por c. E se você multiplicar por c sobre 2, é uma homotetia, vai transformar a elipse numa elipse e os focos vão parar aqui assim.
Mas você pode ainda, além disso, quer dizer, então multiplicando por um número real positivo, você transforma todas essas elipses aqui assim em qualquer elipse horizontal. Mas se você multiplicar por um número complexo qualquer, você multiplica pelo R e roda do θ. Então, na verdade, né, se você, em vez de multiplicar por um C qualquer, você multiplicar por um alfa qualquer complexo, essas elipses vão virar elipses assim, mantendo o centro na origem, mas agora em qualquer posição. Quer dizer, todas as elipses de centro na origem vão ser obtidas a partir dos círculos de centro na origem, aplicando uma transformação assim, onde alfa é um número complexo que você pode escolher. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, pega essas elipses aqui e faz a transformação que leva, digamos que esse cara é Z aqui, né? Leva Z em Z ao quadrado. Depois da transformação de cima... Quer dizer, pega uma elipse qualquer, pega a transformação que leva Z em Z ao quadrado. Aí eu digo o seguinte, se você pegar uma elipse qualquer aqui de centro na origem, você pode pensar que ela é originária, né? Aqui tem o J pegou um círculo, vou botar J alfa, né, para um certo alfa, ela pegou um círculo de centro na origem e transformou nessa elipse aqui. Então, você pegou um cara que estava aqui no círculo e levou nisso. Quando você faz Z ao quadrado nisso daqui, né, quer dizer, na verdade, vou pegar o Z aqui, vou chamar esse cara aqui, vou chamar de W aqui, fazer W ao quadrado, tá? E vou dizer, bom, mas o meu W é alfa Z mais 1 sobre Z, com o Z aqui. Tá? Então, quem é o W ao quadrado? W ao quadrado vai ser alfa 2, é meio difícil distinguir o 2 do Z aqui, né? Mas vai ser o quê? Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2. Vocês estão vendo o que é isso? Olha só, o que isso fez? Pegou esse círculo aqui, que era o Z, aí aplicou Z2 nele. Z2 ele virou um círculo. Não, antes de aplicar o J, né, eu posso dizer, eu pego aqui, levo o Z em Z2. E agora eu aplico J alfa 2 nesse cara daqui. Quando eu aplico J alfa 2 nesse cara daqui, ele vira... Ah, peraí, esse aqui, ó, esse aqui ia virar uma elipse assim, né? Não é bem J alfa 2, né? É mais ou menos J alfa 2. Deixa eu... J alfa 2, se fosse assim, né? Eu teria... Se eu fizesse só isso daqui, virava uma elipse assim, com focos em menos 2, 2. Porque se eu só fizer... Vamos fazer devagar, vamos fazer por partes aqui, né? Eu vou fazer... bom, o W2 era Z2 mais 1 sobre Z2 mais 2. Né? Mas aqui eu estou no Z, Z2, então isso daqui eu posso pensar assim, primeiro, ó, eu levo J alfa 2, então eu pego o Z2, né? Pego o Z2 e faço Z2 mais 1 sobre Z2. Aliás, não vou nem fazer J alfa 2, vou só fazer o J. Aí ele vira uma elipse assim, com centro na origem. E focos em menos 2 e 2.
Só que eu somei 2. Quando eu somei 2, eu joguei esse foco para a origem. Então, quando eu somo 2, eu passo a uma elipse, ainda assim, né, igualzinho a essa, só com foco aqui. E aí eu obtenho, em princípio eu obtenho com isso todas as elipses aqui no plano, com foco na origem, o eixo principal no eixo real e distância focal 4. Só que agora eu vou multiplicar isso por alfa 2. Quando eu multiplicar por alfa 2, que é o que eu vou obter aqui, o que eu vou obter? Eu vou pegar essa elipse, quando eu multiplico por um número, o foco permanece aqui, só que eu obtive agora uma elipse com distância focal qualquer. Eu posso obter qualquer coisa aqui. E aí, quando eu multiplico por alfa 2, na verdade eu multiplico assim e rodo. Então, essa elipse aqui vira uma elipse assim. Resumindo a história, se eu pegar uma elipse de Hooke, quer dizer, uma elipse com centro na origem, no plano complexo, e pegar os pontos dessa elipse e elevar ao quadrado, eu vou ter uma outra elipse no plano complexo, só que com foco na origem. E, bom, claro, essa elipse aqui, enquanto ela dá uma volta, o z ao quadrado dá 2 voltas. Porque, basicamente, ó, se eu pegar esse cara daqui e esse ângulo aqui for θ, quando eu pegar a imagem dele aqui, né, w, e aqui eu pegar w ao quadrado, esse ângulo aqui tem que ser 2θ. Porque elevar ao quadrado multiplica o ângulo por 2. Então, quando eu dou uma volta completa aqui, aqui eu dou 2. Tá? Então, a ideia é a seguinte, é que se eu pegar um W que seja a solução disso daqui e elevar ao quadrado, eu já vou estar na trilha, né? Porque eu vou estar andando numa elipse com centro aqui. Mas o que eu não posso esperar é o seguinte, é que essa daqui seja a solução dessa equação. Quer dizer, simplesmente vou apagar um monte de coisas aqui, né? É isso. Quer dizer, você tem esse cara daqui, né? Claro, vamos dizer, se esse cara é maior que 1, esse cara daqui seria maior, mas esse cara daqui, se ele tem um ângulo assim, aqui você tem 2 vezes o ângulo, aqui assim, né? Mas, quer dizer, o centro estava aqui, aqui tem um foco. Ela faz, é meio surpreendente, assim, né? Não sei, não parece tão óbvio, né, que uma função como z ao quadrado, pega uma elipse e transforma numa elipse. Quer dizer, não é qualquer elipse, mas pega uma elipse de centro na origem e transforma numa elipse com um dos focos na origem. Então, o nome certo dessa aula é assim, um portal entre a solução do problema do oscilador harmônico e a solução do problema dos 2 corpos, porque tudo bem, uma elipse, outra elipse e tal, são problemas que parecem tão diferentes e, de repente, abriu-se uma possibilidade. Não dá para dizer, e realmente se você substituir W, quer dizer, pegar esse cara daqui, né, e substituir na equação do problema dos 2 corpos, não vai ser a solução. Mas você está andando
sobre uma elipse que deveria ser a solução. Então, o que falta, né, para ser a solução? Você está passando aqui num ponto, num certo instante, por exemplo, está passando aqui, né, o outro está passando aqui. Você está andando aqui, o outro está andando aqui. Você precisa, na verdade, ajustar o tempo, né? Você não pode percorrer essa elipse aqui com o tempo normal aqui da sua equação, que faz ela andar de uma certa maneira e esperar que esse aqui, elevado ao quadrado, vai resolver o problema de lá. Mas se você percorrer essa mesma elipse num outro tempo, você pode fazer esse cara daqui andar no tempo certo. Entendeu? Mais ou menos assim. Quer dizer, você tem um cara andando aqui. E tem uma transformação que transforma o cara de cá no cara de cá. Se esse cara andar como ele quer andar, o cara aqui vai ter que andar de uma maneira que está pré-determinada pela transformação. E talvez ele não satisfaça a equação diferencial que você quer. Mas você pode obrigar o cara aqui a andar de uma maneira, que se você conhece a solução aqui, você pode inverter. Você diz, não, o cara aqui vai andar no tempo certo do problema dos dois corpos aqui. Aí o cara aqui correspondente vai andar de outra maneira. Então você tem que mudar o tempo. Você tem que fazer uma reparametrização, essencialmente. Em vez de você fazer Z2 de T, você vai ter que fazer um Z2 de tal, uma coisa assim, de tal de T. É como se você dissesse, não, eu tenho tempo, aí no tempo T eu vou estar aqui no tal de T, e aí eu calculo, quer dizer, o W, tem o W de T, e aí eu faço V igual a W2 desse T. Quer dizer, o W2 do tal de T. Né? Então essa é mais ou menos a ideia, quer dizer, deixa eu apagar aqui. Quer dizer, aqui você vai querer que Z dois pontos seja igual a menos G M sobre norma de Z ao cubo Z. E que você vai querer o seguinte, né, que Z2 Z igual a W2, assim, entre aspas. Mas, na verdade, você vai querer que Z, quer dizer, você vai ter que ter uma transformação que a cada T associa o tal de T, e a cada tal você associa um T de tal, que é a inversa. E, na verdade, você vai querer que Z de tal seja igual a W de T de tal ao quadrado. E o tempo, na verdade, eu meio que entendi um pouco a ideia, justamente naquela coisa que eu mencionei para vocês, que para o Newton o tempo era a área varrida. Então, meu relógio aqui, quer dizer, eu preciso que o cara que anda aqui na minha elipse, esse cara daqui que está, né, isso aqui varra áreas iguais em tempos iguais. E significa que, só que aqui ó, eu tenho o seguinte, aqui eu tenho a minha elipse de Kepler, que virou por W2 virou essa daqui. O que eu sei é que o meu θ aqui, né, vira
2θ aqui. Então, eu quero o seguinte, que para esse cara varrer áreas iguais em tempos iguais, eu preciso que norma de z de tal ao quadrado vezes... Porque esse θ daqui, em princípio, podia não ter nada a ver com esse θ daqui. Mas como ele levou ao quadrado, ele é 2θ. Então, eu posso dizer que 2θ, né, só que a derivada em relação a tal. Isso daqui tem que ser constante. Porque o cara, quando ele andar aqui no tempo tal, né, vamos dizer, aqui eu tenho o tempo t, aí eu vou ter aqui o w de tal de t, ou posso botar o tempo, vou botar o tempo tal aqui, e vou botar t de tal aqui. E aí eu vou ter o z, o meu z de tal vai ser o w de t de tal ao quadrado. Então, o tempo para esse cara aqui é o tempo tal. Só que o θ, quer dizer, agora eu tenho uma relação entre os caras que são a seguinte, né? Esse z, norma de z ao quadrado, o z é w ao quadrado. Então, isso aqui é norma de w ao quadrado. E a derivada desse cara daqui, essa derivada aqui, é 2 vezes... Eu posso fazer o seguinte, a derivada de θ em relação a tal é a derivada dθ dt vezes dt de tal. A norma de z ao quadrado é igual à norma de w ao quadrado? É, porque o z é w ao quadrado. Desculpa, a quarta aqui. Tá? O z é w ao quadrado, então é w à quarta. Tá? Se eu botar aqui d tal de 2θ, isso aqui tem que ser constante. Isso aqui vai ser W4, aí eu vou ter 2 vezes, o dθ dt é o θ ponto. E aqui eu tenho dt de tal. Por que isso vai ser importante? Porque eu não sei como é que eu estou tentando saber como é que eu obtenho tal em função do t, ou t em função do tal. Essa equação aqui me diz o seguinte, olha, eu sei, né, que o R2 θ ponto aqui é constante. Então, W2 θ ponto, porque o meu R2 daqui é W, norma de W ao quadrado. Então, aqui, W2 θ ponto é constante. De maneira que eu posso, nessa história aqui, dizer, bom, vai ser isso aqui, mas eu sei... Né? Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter o 2, quer dizer, aqui eu posso pegar W ao quadrado θ ponto, esse daqui é constante. Mas esse 2 que é constante, eu jogo tudo na constante aqui. Então, na verdade, eu vou ficar com constante igual norma de W ao quadrado dt de tal. E aí eu tenho, né, eu sei então que dt de tal é igual a uma constante norma de W ao quadrado. Tá? A constante aí não tem muito como você
Em princípio, bom, no fim, sim, mas porque ela só vai fazer o seu relógio andar mais depressa ou mais devagar. Tá? Quer dizer, isso aqui vai continuar valendo a lei das áreas. Então, eu vou chutar a constante 1. Tá? Então, você fica com uma coisa assim, né? Vamos dizer, você chuta dt d tal igual a 1 sobre norma de W ao quadrado. E aí você pode construir, né, o seu T como função de tal. Né? Quer dizer, aí você obtém o quê? Você obtém que T de tal alguma coisa inicial, T0 mais integral de tal 0 a tal, vou botar de 0 a tal, de 1 sobre norma de W ao quadrado, de 0, bom, 1 sobre norma ao quadrado, só, não vou botar, porque aqui é tal já, né? E aí você, vamos dizer, a partir daí você começa a fazer as contas. Você tem que jogar, aí você, vamos dizer, são as contas que eu não estou com muita coragem de fazer. Não, mas aqui teria que ser W de alguma outra variável, né? W de S ao quadrado ds, né? Porque teria que ser uma coisa assim, né? Entendeu? Então, com isso, você tem a sua T definida e aí você tem a sua Z definida. E agora você tem que jogar essa Z e mostrar que ela satisfaz essa equação aqui. Vamos dizer, você já tem, com certeza, ela já foi feita para valer a lei das áreas. Você tem que jogar aqui, né, e mostrar que satisfaz essa equação. E ainda de brinde, no final, você tem que mostrar que satisfaz a lei dos períodos também, para ter uma coisa... basicamente, vamos dizer, seria uma coisa de fazer a conta, né, simplesmente jogar isso daqui e calcular a segunda derivada. Tá? Quer dizer, na verdade, você tem que mostrar, né, isso agora vira o Z dois pontos, na verdade a variável agora é tal, você tem que derivar duas vezes em relação a tal. Né? Então, você tem que fazer dz de tal e depois derivar em relação a tal. E aqui, ó, então você tem a primeira vez você deriva, você tem que derivar isso aqui em relação a tal. Então, você vai ter 2 W, aí você vai ter que fazer dw dt, dt de tal. Vou chamar de W ponto, né? dw dt, pode chamar assim, né? 2W, W ponto, dt de tal. dt de tal, né? A gente tem que é 2W, né? Porque Z é W2. Aqui sempre um problema muito grande toda vez que eu uso a variável Z é distinguir o Z do 2. Né? Quando eu estou muito legal, eu corto o Z. Então, você pegou o Z, que era W ao quadrado, derivou, deu 2W, W ponto, dt de tal, que dá isso aqui. E agora você tem que derivar de novo. Né? Então, D2, d tal 2, Z, né, vai dar
2, aí você tem que fazer... Ah, bom, esse W, aqui com esse W2 é bom cortar, né? Você fica com 2 W ponto sobre W. Então aqui você fica com 2 W2, aí aqui você fica com W2 pontos menos W ponto quadrado. E agora você tem que se virar aqui na brincadeira para fazer aparecer isso aqui. Uma maneira, eu acho aqui... Bom, não sei. Aí eu não quero tentar fazer essas contas, porque tem várias espertezas aí que você multiplica, divide um negócio, aí você faz e realmente você chega na solução lá. Depois tem uma... Você chega que satisfaz a equação, tá? Simplesmente, realmente fazendo as contas e manejando. Você sempre tem que pegar um W, vamos dizer, pensar assim que W barra é igual a norma de W ao quadrado, tem que botar um W barra aqui. Ah, bom, aqui na verdade, né? Não, na verdade, aqui eu já errei, né? Tá? Aqui eu já errei nessa história. É porque eu não botei a norma, né? Quer dizer, quando eu derivei aqui, ó, já tem uma coisa que foi errada aqui, né? dz de tal é 2 vezes W, aí W ponto, dt de tal. Então, isso, na verdade, é 2 vezes W ponto sobre norma de W ao quadrado. Que é igual a 2 vezes W ponto, W barra. Então, você pode cortar esse W e fica com 2W pontos sobre W barra. E por aí vai. Então, aqui já aparece um W barra. Então, aí, fazer a conta. Eu acho que esse W barra seria depois. Hã? Quando derivasse a segunda vez. Quando derivar a segunda vez, né, ele vai... Bom, a vantagem é a seguinte, que a derivada de W barra é a derivada de W barra. Né? Então, aqui você vai ter um W barra ao quadrado, e aqui você vai ter... né, quer dizer, aqui, quando você derivar de novo, vamos ver assim, né, D2, D tal 2, de Z, você vai ter que derivar isso aqui, então você vai ter 2 vezes, aí aqui você vai ter W barra ao quadrado, supondo que eu não errei nada, né? Aqui, W barra, W, 2 pontos, menos W ponto, W, aqui ó, o W barra ponto é o W ponto barra. Entendeu? Porque você pegar o conjugado, que é trocar y por menos y e derivar, é a mesma coisa que derivar, quer dizer, você faz x menos y, deriva, você fica o x ponto menos y ponto. É a mesma coisa que fazer x ponto, y ponto, e depois tomar o menos y ponto. Então, isso é importante pelo seguinte, ó, só para ver o que vai acontecer. Isso aqui vai dar 2 vezes o W2 pontos é menos K2 sobre M, W. Então, aqui você tem menos K2 sobre M, W barra W. E aqui você tem
menos... É o W solução disso daqui. Porque a gente pegou o W, que era a solução daqui, elevou ao quadrado. Tá? Então, você tem isso daqui. E aqui você tem W ponto barra. Né? E aqui você tem norma, você tem W ponto quadrado. Isso daqui, ó, isso aqui é norma de W ao quadrado. Então, isso daqui é norma de W ao quadrado. E aqui é norma de W ponto ao quadrado. Aqui tem um verdadeiro milagre. Porque você tem a conservação de energia, que você tem 2E aqui, ó, você tem, se você dividir por M, né, você tem aqui, você dividir por, multiplicar aqui por 2, dividir por M aqui, você fica com norma de W ponto ao quadrado, mais K2 sobre M, norma de W ao quadrado, igual a 2E. Então, isso aqui é menos 2E. Não, tem essa parte aqui ainda. Né? Quer dizer, isso daqui fica menos 4E sobre W barra ao quadrado. Na verdade, é isso mesmo. Eu acho que eu perdi um W aí nessa história. Assim, porque tinha tudo isso, tinha isso daqui vezes a derivada, porque isso aqui é a derivada em relação a t. E tem o dt, d tal, que é 1 sobre norma de W ao quadrado. Então aqui você tinha ainda 2 sobre norma de W ao quadrado. Tá certo? Porque aqui eu tinha o dz de tal, aí eu derivei de novo. Isso aqui é a derivada do dz de tal em relação a t. E eu tenho que multiplicar pela derivada de t em relação a tal. Então tem 1 sobre W2 aqui. Então, na verdade, você tem aqui W2. Então, no final dessa conta, você tem que esse negócio deu menos 4E sobre, isso aqui é norma de W a quarta, né? W barra a norma de W? Então, deu isso aqui. Aqui tem um negócio para você fazer o... Tem uma maneira esperta de você fazer, porque aqui ó, você tá, isso aqui é a norma de Z ao quadrado. Tem que fazer aparecer o Z sobre norma de Z aqui. Não sei se está certo. Bom, mas tem um macete aqui para você fazer aparecer. Tá? Chegou perto aqui. Eu acho que eu errei a mesma coisa que eu errei na outra aula, e aí na hora de corrigir eu não vou voltar. Mas chega lá na equação. Aí você diz, bom, então beleza. O negócio satisfaz a lei das áreas, porque eu escolhi o tal para satisfazer a lei das áreas. Satisfaz a equação. E a lei dos períodos?
Né? É até interessante, porque além dos períodos parece uma coisa tão... Nem mais, é que relaciona o quadrado do período com o cubo do eixo, né? Quer dizer, você tem uma órbita elíptica, e aí o tempo que você leva para dar a volta completa, o quadrado desse tempo é proporcional ao cubo desse cara, ou o contrário. Acho que é isso. Tá? Uma coisa assim. Né? Mas a gente pode... Tem uma certa geometria aqui que é interessante, que é o seguinte, ó, se você olhar aqui na nossa transformação, né, W ao quadrado, a gente sabe que quando o cara dá uma volta completa aqui, esse cara aqui dá 2 voltas completas. E, na verdade, quer dizer, quando você dá... vamos dizer, se você começar aqui... tem uma coisa que é interessante de você ver, é o seguinte, ó, quando você elevou ao quadrado, o maior raio aqui corresponde a esse eixo aqui, e o menor corresponde a esse pedaço aqui. Quando você está numa elipse com o... Você está assim, esse tamanho daqui e esse daqui corresponde assim. Claramente, esse daqui, não é nem questão do menor, na verdade. Esse cara daqui tem que ser esse daqui elevado ao quadrado, porque esse é o maior. E esse daqui é o maior. Então, quando você elevou esse ao quadrado, você veio parar aqui. Consequentemente, como daqui para cá você andou 90 graus, quando você elevou ao quadrado, esse pedaço daqui veio parar aqui. Então, ó, se aqui é A e aqui é B, esse cara daqui é A2 mais B2. Essa é uma sacada geométrica super legal para não fazer conta, né? Quer dizer, você transformou essa elipse nessa daqui pelo Z em Z2. Bom, Z em Z2 pegou o maior cara aqui e levou no maior cara aqui. O maior cara aqui, não tem dúvida, é esse. Só que pegou o perpendicular e jogou ali. Então, o tempo que você leva para vir daqui até aqui é o tempo que você leva até aqui. Ao mesmo tempo, vamos dizer, quando você andar daqui até aqui, o que você vai fazer? Você vai andar até o outro cara que vai bater aqui em cima, porque tanto esse como esse vão bater aqui. Então, esse trecho daqui corresponde ao segundo trecho aqui. Então, quando você der meia volta aqui, você dá uma volta completa aqui. Entendeu? Porque o fato de você dar uma volta aqui, levar você a dar 2 voltas aqui, podia não ser... Não é garantido, né, que meia volta leva em uma volta. Né? Você podia, numa meia volta aqui, você podia andar mais devagar e depois recuperar. Né? Bom... Então, o eixo maior aqui é A2 mais B2. E o período, né? O período, então, corresponde ao quê? O tal, vamos dizer, d tal dt é igual a W2. Então, o período
Tá? O dt de tal é assim, o de tal dt é assim. O período corresponde aqui a você andar do tempo t0 até... Bom, qual é o período aqui? O período aqui é 2π vezes m vezes raiz de m sobre k, né? Quando t varia de 2π raiz de m sobre k, esse negócio aqui varia de 2π. Tá? Então, o período você vai ter que fazer a integral. E como, vamos dizer, você pode andar aqui do tempo 0, porque aqui tanto faz, do tempo 0 ao tempo 2π raiz de m sobre k de W2. Não, porque o período vai ser integral de 0 ao período em t, que é 2π raiz de m sobre k, de norma de W ao quadrado, que é o dt de tal, né? Vou botar assim, de dt de tal. Então, aqui é W2, aliás, norma de W ao quadrado. Agora, como esses caras são A e B são perpendiculares, e esse tem tamanho A, esse tem tamanho B, a norma do quadrado disso vai ser o quadrado desse vezes o quadrado desse. Então, essa integral aqui vai dar A2 cosseno quadrado de k sobre raiz de m t mais B2 seno quadrado de k sobre raiz de m t. Aqui vou fazer d tal dt dt. E essa integral aqui é relativamente simples, porque olha só, se você fizer a mudança de variável aqui, isso vira a integral de 0 a 2π de cosseno quadrado. Você chama esse cara daqui de S. Eu acho que eu já posso pagar essas coisas aqui, não sei. Talvez eu ainda precise delas. Mas você pode chamar isso aqui de S. Então, você está fazendo assim, integral de 0 a 2π de A2 cosseno quadrado de k sobre raiz de m t mais B2 seno quadrado de k sobre raiz de m t dt. Aí você faz, sei lá, S igual a k sobre raiz de mt. Bom, então, dt ds é igual a raiz de m sobre k. Aqui é 2π, não é 2π, é π, é metade do período, né? Eu botei 2π, mas na verdade é metade do período, então é π. Π sobre π vezes raiz de m sobre k. Então, quando você está em π raiz de m sobre k, você está em π. Né? Então, aqui vira integral de 0 a π de a cosseno quadrado s mais A2 mais B2 seno quadrado s. Aqui você tem raiz de k sobre m. ds. E aqui, ó, isso é uma coisa boa de pensar, né? Que quando você tem a integral, tem aqui 0π, o seno de 0 a π, ele faz isso. E o cosseno de 0 a π, ele faz isso assim.
Mas essa corcova aqui é perfeitamente igual a essa, e essa corcova aqui é perfeitamente igual a essa. Quando você eleva ao quadrado, continua. Só que as duas, vamos dizer, aí você fica com uma coisa, com uma corcova meio assim, e uma outra corcova meio assim. Mas que tem exatamente a mesma área. Por simetria. Hã? Não, porque são os mesmos números, né? Quer dizer, quando você pega um seno aqui, você tem um cosseno aqui. Então, tudo que você tem aqui igualzinho. Quando você eleva ao quadrado, continua tendo, só que esse negativo aqui também fica igualzinho. Então, sem o A2 e sem o B2, as duas áreas são iguais. Como cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, a soma das duas áreas é π. Se você integrar 1 de 0 a π, dá 1. Então, a integral do cosseno quadrado dá π sobre 2, a do seno quadrado dá π sobre 2. Então, quando você faz essa integral, você fica com raiz de k sobre m, e aí isso dá π sobre 2 A2 mais B2. Olha o eixo maior aí. Entendeu? Não está no cubo ainda, mas apareceu. Quer dizer, a gente foi calcular, o período e a gente achou o eixo maior. É porque aqui essa integral do cosseno quadrado é π sobre 2, e a do seno quadrado é π sobre 2. Então você tem π sobre 2. É o período, não sei. Então... Agora, está parecendo assim que o período é um múltiplo do... Porque isso aqui parece tudo constante, né? Raiz de k sobre m e tal. Mas, na verdade, tem um passo aqui que é dizer que esse raiz de k não é exatamente... raiz de k sobre m não é exatamente uma constante nessa história. Porque você tem uma energia constante aqui. Então, você tem um passo a mais, que ver quem é esse raiz de k sobre m. E na hora que você procura esse raiz de k sobre m, você aparece uma raiz quadrada de A2 mais B2. Entendeu? Daqui vai sair uma raiz quadrada de A2 mais B2. E aí fica natural você elevar isso ao quadrado. E quando você eleva ao quadrado, você tem o quadrado do eixo maior, vezes o eixo maior, tem o cubo do eixo maior e tem o quadrado do período. Essa é mais uma conta que eu não vou fazer. Você tem que tirar daqui da energia. Basicamente, porque lembra que quando a gente fechou a coisa aí, a gente chegou lá que o D2E D tal 2 era igual a menos a energia sobre 4, se eu não me engano. 4 energia? Menos 4 energia sobre norma de W a quarta, e que no fim vai dar alguma coisa envolvendo, que tinha na verdade aqui, porque aqui a gente está com norma de Z ao quadrado, ainda tem alguma coisa aqui para
incluir nessa história daqui. Tá? Mas aparece a energia aqui. E aí tem, você olha nas equações e o que você descobre é que na sua energia constante, esse negócio aqui não é uma constante, na verdade. Ele depende do A2 mais B2. É porque o problema é o seguinte, né? Aqui a gente está pegando uma elipse qualquer, que depende desse K. Aliás, eu botei raiz de K sobre M, mas aqui é K sobre raiz de M, né? Depende desse K sobre raiz de M, que quando você elevar lá ao quadrado e tal, vai dar a sua elipse aqui. Então, essa constante K aqui, que vai dar a sua elipse certa aqui, está meio vaga ainda. Quando você checa nas contas, você descobre que essa constante que aparece aqui não é constante. Não é constante para o seu... vamos dizer, não é que não é constante, ela está amarrada, porque isso aqui também é constante. Essas constantes aqui estão amarradas para você obter a sua elipse lá. Então, na hora que você checa essa conta, você descobre que esse cara daqui aparece aí numa raiz de A2 mais B2 aqui. Provavelmente... talvez seja no próprio cálculo da energia, né? Porque a energia é um meio de W ponto ao quadrado mais K2 sobre 2 norma de W ao quadrado. Não sei se daqui vai sair, mas vamos ver. Se a gente fizer no tempo zero, como a energia é constante, isso vale no tempo zero. No tempo zero, você vai ter E igual a 1 meio de W ponto de zero ao quadrado mais K sobre 2 W de zero ao quadrado. Bom, no tempo zero isso é zero, aqui você tem A2. Então esse cara aqui é A2. Aliás, aqui o K não é K, né? É M aqui. Ah, sim, tem M aqui. Né? E a velocidade aqui vai dar K sobre raiz de M seno e K sobre raiz de M cosseno. Tá? Aqui vai dar menos K sobre raiz de M seno desse negócio vezes A, que no tempo zero vai dar zero. E aqui vai dar K sobre raiz de M cosseno desse negócio, que no tempo zero vai dar 1, então você tem K sobre raiz de M. Então, isso aqui em zero vai dar K sobre raiz de M B ao quadrado. Hã? K sobre raiz de M ao quadrado aqui. Né? Não seria o cosseno que fica igual? Não, mas quando você deriva, porque aqui eu calculei a posição, aí o cosseno é 1, seno é 0, mas quando eu calculo a velocidade, tem que derivar primeiro. Quando eu derivo, esse vira seno, esse vira cosseno. Então, passa para cá. Então, esse raiz de M ao quadrado aqui, corta, e aqui você fica com K2. Né? Quer dizer, você fica com a energia igual a K2 sobre 2, né? A2 mais B2.
Bom, você... Aqui sumiu o raiz de M, mas de qualquer maneira, você está dizendo aqui que o... Engraçado que está dando de cabeça para baixo, né? Tá, a conta ainda não estou muito seguro dela, mas você tem aqui uma relação do K2 com A2 mais B2. E aqui você tem um K. Só que ela está invertida, quer dizer, em vez de eu ter... vamos dizer, aqui está dizendo que o K é 1 sobre raiz de A2 mais B2. Talvez talvez botando raiz de M, alguma coisa apareça melhor. Mas, de qualquer maneira, você está vendo que aqui já está indicando que se a energia está parada, né, o seu K está amarrado. Se você fixar a energia, o A2 mais B2 e o K2 estão amarrados. Tá? Então, como a energia, vamos dizer, esse E que está aqui nessa equação, ele é constante, quer dizer, aqui você tem uma energia constante que está transformando, quer dizer, uma elipse com energia constante está transformando numa outra elipse aqui. Então a sua energia está parada, mas ela é uma função de K e de A2 mais B2. Embora a relação talvez esteja errada, de qualquer maneira você vê que se a energia é constante, o K tem que depender, tem que ser dado em função de A2 mais B2, não pode ser, entendeu? Você não pode fixar a energia e querer ainda arbitrar o K, o A e o B aqui. É o que está dizendo. Então, como a sua energia está constante, esse K aqui ainda é uma função, ou esse K sobre raiz de M ainda é uma função de A2 mais B2. Eu estou achando estranho aqui eu ter perdido o raiz de M nessa história. Quando eu fiz a minha conta, né? Mas, bom, de qualquer maneira, quer dizer, esse K que está aqui, como a energia constante, ele depende do A2 mais B2. E isso que vai... Mas o legal na história aqui, eu acho, independente das contas, é você ver que na hora que você calcula o período, aparece o A2 mais B2. E o A2 mais B2 é o tamanho do eixo maior. Isso indica que é só fazer as contas direito que você provavelmente vai encontrar uma relação entre o período e o tamanho do eixo maior, que não é muito evidente, mas fazendo a conta, você acha a relação certa. Então, para os detalhes, assim, para ver essas contas feitas certinho, você pode, não sei se o Arnold geralmente ele não faz as contas muito direitinho. No meu livro eu também não faço as contas muito direitinho, eu acho, porque eu deixo tudo como exercício. Mas nessa aula do ano passado, eu fui fazendo essas contas aqui, os eventuais erros que eu cometi aqui estão corrigidos. Eu dei uma olhada nela hoje em velocidade 2, adorei. Não, porque depois você já está entendendo onde as coisas vão, velocidade 2 é o suficiente. Bom, então eu acho que eu vou pegar, vou botar na página do curso, eu vou puxar o vídeo do ano passado, botar junto com essa aula de hoje. Acho melhor ver o vídeo do ano passado do que a aula de hoje, mas... Não, em alguns detalhes, não, porque a coisa do começo, eu pensei assim, discutir um pouco melhor a coisa da órbita elíptica e tal, porque o Juca lá e tal, não sei o quanto eu fiz isso no ano passado, mas... então agora estamos à espera do Fábio fazer isso
Porque o caminho normal é você pegar essa equação e sair das leis de conservação, que aqui você tem conservação de energia, conservação do momento angular, aí você sai fazendo as contas e tal, bota em coordenadas polares, e de repente você chega, né? Você não resolve a equação, entendeu? Porque você em coordenadas polares, você teria que fazer assim, né? Você vai botar o planeta aqui, o Sol aqui, e aí esse cara é descrito por R de T e θ de T. Aí você joga na conservação do momento angular, na conservação da energia e tal, vai fazendo conta, você não consegue achar o R em função de T e o θ em função de T. Mas você acha uma relação entre R e θ que você olha e diz, isso é uma elipse. Eu aprendi a equação de elipse, né? Aí você vê que é uma equação de elipse em coordenadas polares. Então, meio assim, é meio medicina. Sabe por que medicina? Me ensinou um engenheiro que depois de velho resolveu estudar medicina. E ele descobriu que medicina é completamente diferente. Porque o médico ele não raciocina, ele reconhece uma coisa que ele já viu. O médico mais velho, então, ele mais experiente, então ele vê certos sintomas e diz, isso aqui, sarampo. Então, matemática também tem isso, quer dizer, o cara chegou lá, manipulou e tal, chegou numa relação entre R e θ, olhou, elipse. Nós estamos num momento em que essa habilidade vai ser transferida para os computadores, né? Está sendo transferida para os computadores. Em vez de você reconhecer, o computador vai reconhecer e dizer, aqui tem uma elipse.